todas, né? Esse é um momento assim muito especial, né? Um momento de defesa, né? De dissertação da Poliana. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento com ela, porque foi uma luta grande, né? Mas eu acho que nós chegamos a um momento assim, um espaço bem interessante, né, para a apresentação do trabalho dela. Então, eu gostaria primeiro de agradecer a banca, né, a professora Andréa Soares, da UFC, o professor Tiago Barnabé, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui, se disponibilizaram, né, para avaliar o trabalho e as contribuições serão muito bem-vindas. Poliana, meu anjo, você tem aí 30 minutos para apresentar seu trabalho, tá certo? E agora a palavra é sua, né? Fica à vontade. Boa tarde a todos. O meu nome é Poliana de Souza Carvalho. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em tecnologia educacional pela Universidade Federal do Ceará. A minha pesquisa é intitulada como Uso de simulações virtuais no ensino de balanceamento de equações químicas no contexto do construcionismo educacional e está sob orientação da professora doutora Luciana de Lima. Bom, na parte introdutória da pesquisa, buscou-se falar dos desafios relacionados ao ensino de química, sendo um dos principais a predominância do método tradicional de ensino, que muitas vezes limita as aulas apenas à exposição através do quadro branco, livro didático e pincel. Frente a isso, fez-se uma reflexão sobre a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs, como uma alternativa de ensino promissora. E nesse momento eu também trago um pouco sobre o meu interesse acerca do tema da pesquisa, que está diretamente relacionado à minha vivência enquanto professora de Química no ensino médio. A problemática da pesquisa está relacionada ao fato do balanceamento de equações químicas ser um conteúdo crucial para a aprendizagem de química, isso porque ele envolve uma linguagem específica que é representada em 3 níveis de conhecimento, que é o nível macroscópico, representacional e submicroscópico. Essa presença dos níveis faz com que o processo de aprendizagem de química torne-se desafiador, porque para o aluno aprender o conteúdo é necessário que ele tenha esse conhecimento. E existe uma dificuldade ainda maior em compreender os conceitos que não estão no nível macroscópico, ou seja, aqueles conceitos que não são palpáveis aos alunos. E associado a essa problemática específica da disciplina, a gente tem a predominância das aulas tradicionais, como já foi mencionado anteriormente. Diante disso, né, diante dos desafios, diante disso, essa pesquisa justifica-se frente aos desafios relacionados ao ensino de química, sendo os principais dele abstração e complexidade, e com isso a gente busca pautar essa atividade docente na tecnodocência, ou seja, desenvolver práticas educativas através da utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação. E dentre essas ferramentas tecnológicas, a gente destaca as simulações interativas FET, que quando associado a atividades bem estruturadas e planejadas, que têm objetivos claros, como é o caso da sequência didática, promovem uma integração de conteúdo curricular de forma dinâmica. E com isso a gente trabalha o papel do estudante pautado no construcionismo educacional, ou seja, colocando esse estudante como protagonista no seu processo de aprendizagem. A pesquisa tem como objetivo geral avaliar a efetividade de uma abordagem de ensino sobre os conceitos de reações químicas a partir da aplicação de uma sequência didática pautada no construcionismo, com o uso do simulador FET, de balanceamento de equações químicas, tem como objetivo específico verificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos, identificar quais são as compreensões conceituais e procedimentais sobre reações químicas e comparar os conhecimentos prévios dos alunos com os conhecimentos a posteriori. A fundamentação teórica foi dividida em 5 sessões. Na primeira sessão, a gente abordou especificamente sobre o construcionismo e a tecnodocência, trazendo a relação e o papel do professor. Na segunda sessão, falou-se especificamente sobre o balanceamento de equações químicas, abordando os conceitos fundamentais, as dificuldades de aprendizagem, a evolução histórica do ensino e a relevância de seu estudo para a química básica. Na terceira sessão,
sessão tratou-se sobre o ensino de balanceamento de equações químicas a partir de software de simulação computacional, trazendo a importância e os principais softwares que são utilizados no ensino de balanceamento de equações químicas. Na quarta sessão, falou-se especificamente sobre as simulações interativas PhET, trazendo um breve histórico do projeto PhET e a utilização da simulação balanceamento de equações químicas. Na última sessão, falou-se sobre as sequências didáticas no ensino de balanceamento de equações químicas através da simulação PhET. Então, fez uma breve abordagem sobre as metodologias ativas e as sequências didáticas e a utilização da simulação de balanceamento de equações químicas em sequências didáticas. Bom, a pesquisa é uma pesquisa de intervenção do tipo qualitativa e de natureza exploratória. Ela foi realizada em uma escola da rede pública estadual do Piauí. A coleta de dados aconteceu entre os meses de agosto e outubro de 2023 e contou com a participação de 16 alunos do primeiro ano do ensino médio, do turno matutino, com faixa etária entre 15 e 18 anos de idade. A coleta de dados aconteceu em 3 fases, sendo a primeira fase a aplicação de um questionário inicial. Esse questionário inicial era composto por 37 questões. Dessas 37 questões, 10 eram dados personográficos e 27 questões conceituais. A segunda fase foi o desenvolvimento da sequência didática, que era composta por 10 intervenções, e ao final de cada intervenção, os alunos era elaborado um relatório de observação. E, por fim, a terceira fase, que foi a aplicação do questionário final, que contou com 27 questões conceituais. A análise de dados é uma análise textual discursiva, que é composta por 5 etapas, sendo unitarização, categorização, descrição, interpretação e argumentação. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética, foi aprovada e está em conformidade com os aspectos éticos e legais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde. Em relação aos resultados e discussões, a gente começa com os resultados do questionário inicial, que é a fase 1. Vale destacar que esses resultados foram organizados em 3 categorias. A primeira categoria é denominada de conceitos fundamentais. Nesses conceitos fundamentais, a gente traz a definição e a identificação de átomos e moléculas. Então, como resultado, a gente tem que 67% dos estudantes não sabem definir um átomo, 60% não sabem identificar um átomo e 67% não sabem definir molécula ou identificar uma molécula. Apenas 7% dos estudantes conseguiram apresentar uma definição correta para moléculas. Esses resultados obtidos estão relacionados à dificuldade devido à complexidade e abrangência dos conceitos, que foi justamente mencionado na problemática da pesquisa. Existe uma ausência de familiaridade com os símbolos, ou seja, os alunos eles ainda não conseguem identificar se se trata de um símbolo de um átomo ou da representação de uma molécula. E a gente percebeu o afastamento das definições formais. Em alguns momentos, por exemplo, quando questionado aos estudantes a definição de átomo, a gente percebeu que eles trouxeram uma definição lá da evolução atômica, trazendo muitas vezes características dos modelos atômicos de Dalton. A segunda categoria é denominada equações químicas. Nesse momento, a gente traz a definição e identificação de equações químicas, reagentes e produtos. Então, como resultado, obteve-se que 93% dos estudantes não sabem definir uma equação química. 60% não conseguem identificar uma equação química. 74% não sabem definir um reagente. 67% não sabem identificar reagente e identificar produto, e 80% não sabem definir produtos. E esses resultados estão, mais uma vez, associados às problemáticas que a gente identificou no início da pesquisa, sendo a representação de fenômenos em 3
em 3 diferentes níveis, então é necessário que o aluno tenha domínio desses níveis. Percebeu-se uma dificuldade de compreensão do nível representacional, eles não conseguem entender, não conseguem olhar para uma representação e entender que se trata de uma equação química e também não compreendem o papel de uma equação química. A terceira categoria é denominada balanceamento de equações químicas. Nessa categoria, a gente abordou a definição de coeficiente estequiométrico, identificação de coeficiente estequiométrico, definição de equações químicas e identificação se uma equação química encontra-se balanceada ou não. Os resultados mostraram que 87% dos estudantes não sabem dizer o que é um coeficiente estequiométrico, não sabem definir, 100% não sabe identificar esses coeficientes estequiométricos, não sabem definir balanceamento de equações químicas e não sabem identificar se uma equação química está balanceada ou não. E aí a gente retoma a problemática relacionada à dificuldade na interpretação da linguagem representacional. Existe uma falta de compreensão das fórmulas químicas e dos significados coeficientes e a existência de fórmulas e estruturas químicas além de cálculos matemáticos. Muitas vezes essas equações são vistas como algoritmos e, na verdade, elas vão além de um cálculo matemático. E nós iniciamos aqui os resultados de discussão da segunda fase, que foi o momento da sequência didática. Como foi falado anteriormente, essa sequência didática era composta por 10 intervenções. Na primeira, segunda e terceira intervenção, aconteceram as reações introdutórias. Essas reações introdutórias são o balanceamento da síntese de amônia, o balanceamento da hidrólise da água, o balanceamento da combustão do metano. Para iniciar cada uma dessas intervenções, fez-se uma contextualização das substâncias envolvidas. Por exemplo, balanceamento da síntese de amônia. Então, buscou trazer alguns produtos, como descolorante, tinta para cabelo, para que os alunos tivessem contato com esses produtos e entendessem que aquela equação que eles estavam balanceando tinha uma certa relação com produtos que eles têm acesso no dia a dia. Todas as intervenções tiveram duração de 50 minutos e iniciaram com o balanceamento no simulador FET. Após o balanceamento, aconteceu o preenchimento de um relatório de pesquisa e, no final da intervenção, o professor mostrou no quadro como seria o balanceamento de forma correta. Nós temos aqui imagens das 3 primeiras intervenções, é a tela do simulador FET, é essa tela que os alunos têm acesso quando vão balancear as equações. Nós temos os espaços para alterar os coeficientes estequiométricos e na verdade, utilizamos a balança como uma ferramenta. Então, deixa eu voltar aqui. Utilizamos a balança como ferramenta. Essa balança, ela dá uma noção de equilíbrio. Então, conforme os alunos iam alterando os coeficientes, ia acontecendo algum movimento na balança, até que chegava um momento que ela atingia o equilíbrio, o simulador sinalizava com uma carinha feliz, mostrando que a equação estava balanceada. As intervenções 4, 6 e 8 são sobre os níveis do jogo. A gente inicia no nível 1, o simulador FET ele tem 3 jogos, então o primeiro jogo a gente denomina de nível 1, que é o nível fácil. Ele é composto por 5 reações químicas. Vale destacar que essas reações elas são aleatórias, então eles vão balanceando reações de forma aleatória. Em algum momento aparece uma reação, por exemplo, para a equipe 1, que não aparece para a equipe 2. E cada intervenção iniciou com o balanceamento desses 5 reações químicas, que o FET chama de desafios. Conforme eles iam balanceando essas equações, eles iam fazendo anotações sobre os erros e acertos cometidos. No final, eles realizaram uma pesquisa no celular sobre esses erros cometidos e na intervenção 5, eles realizaram a apresentação dos erros que eles cometeram para os colegas, demonstraram como realizar as devidas correções, provocando assim uma explicação dos conceitos envolvidos e uma discussão com a turma. Na figura 10, a gente tem acesso à tela do primeiro desafio do nível 1.
Na intervenção 6, aconteceu o mesmo processo da intervenção 4. A única coisa que mudou foi que o nível do jogo agora é o nível 2, que é considerado um nível intermediário. Então, aparecem umas equações um pouquinho mais difíceis de serem balanceadas. No nível 8, na intervenção 8, perdão, intervenção 9, aconteceu do mesmo formato das intervenções anteriores. O que alterou também foi o nível do jogo, que agora eles estão no nível 3 e tem umas equações um pouquinho mais difíceis de serem balanceadas. Os resultados da sequência didática também foram divididos em categorias. Então, na categoria conceitos fundamentais, que envolve átomos e moléculas, a gente trabalhou na intervenção 1, 2 e 3. Então, a gente percebe que na intervenção 1 surgiram umas definições de átomos mais completas. Por exemplo, o grupo G2, o G2 informa que é um sistema energético estável, eletricamente neutro, que consiste em um núcleo denso positivamente carregado. Essa definição ela está bem diferente, bem mais completa do que a que eles apresentaram no questionário inicial, que era voltado para a ideia mais para a ideia do modelo atômico de Dalton. A gente percebe que na intervenção 2, eles começaram a confundir um pouco os conceitos, e quando chega na intervenção 3, eles retomam totalmente para as respostas que eles apresentaram no questionário inicial, afirmando ser uma partícula formada por matéria que não pode ser subdividida, já fugindo um pouco da primeira definição que eles apresentaram na intervenção 1. Em relação a moléculas, eles trouxeram as definições mais completas do que as definições apresentadas no questionário inicial, mas são definições que ainda não estão completas e que têm algumas lacunas. Como conclusão desses conceitos fundamentais, nas intervenções de 1 a 3, a gente percebe que ainda existe confusões relacionadas aos modelos atômicos mais antigos, existe um desequilíbrio em relação aos conceitos trabalhados, isso porque os estudantes estão em fase de aprendizagem. Então, é comum que em alguns momentos eles se deparem com alguma definição mais completa, em outros momentos eles provoquem uma confusão, e percebeu também a utilização de celulares de forma precária. Então, é notório que os estudantes ainda têm dificuldade em realizar a pesquisa. Como se trata de conceitos complexos e abstratos, falta esse conhecimento para que eles leiam uma definição e consigam distinguir se ela realmente está correta ou não. A segunda categoria, que é denominada equações químicas, foi trabalhada especificamente nas intervenções 4, 6 e 8. Isso aconteceu porque essas intervenções foi o momento em que os alunos tiveram mais contato com equações a serem balanceadas, visto que ao todo eles balancearam 15 reações químicas. Então, a gente tem aqui na intervenção 4, que a maioria das equipes conseguiram balancear de forma correta, mas quando eles foram transcrever essas equações, eles cometeram um pequeno erro. Por exemplo, trocando a seta que indica uma transformação por um sinal de igualdade. Na sexta intervenção, a gente percebe que a maioria conseguiu balancear, ainda tiveram umas equipes que não conseguiram, mas todas conseguiram transcrever de forma correta, sem confundir nenhuma simbologia. E na oitava intervenção, todas as equipes conseguiram realizar o balanceamento de forma correta e não houve nem trocas entre reagente e produto e não houve também alteração dos símbolos, da simbologia. Na intervenção 4, 6 ou 8, também trabalhou a identificação de reagentes e produtos. Então, nesse momento, a gente percebe uma certa oscilação, né? Ora, os estudantes conseguem identificar de forma correta quais são os reagentes, em alguns momentos não conseguem, em alguns momentos eles conseguem identificar o que são produtos, em outros momentos eles não conseguem. E com isso, a gente conclui que houve um avanço na compreensão dos símbolos químicos, uma vez que eles cometeram erros lá no início, mas conseguiram corrigir.
percebe que houve um avanço em relação ao questionário inicial, uma vez que no questionário inicial a gente tinha que 93% dos estudantes não sabiam definir uma equação química e 60% não sabiam identificar. No entanto, a gente percebeu que houve uma dificuldade em informar as substâncias quando se pediu elas de forma individual, como, por exemplo, foi pedido para identificar reagentes e produtos e eles apresentaram dificuldades. A gente relaciona também esses resultados obtidos ao fato da intervenção ter sido pautada nos princípios da tecnodocência e na dimensão do construcionismo. No momento que os alunos estavam participando dessas intervenções, né, a gente estava priorizando os conhecimentos prévios deles e estavam permitindo que eles estruturassem os conhecimentos, compartilhassem ideias e resolvessem problemas. Nós vamos entrar agora na terceira categoria, que é denominada balanceamento de equações químicas. Ela também foi trabalhada nas intervenções 4, 6 e 8. Na intervenção 4, apenas uma equipe não conseguiu ajustar os coeficientes de forma correta. Como ela não ajustou os coeficientes de forma correta, ela errou o balanceamento da equação. Na intervenção 6, 2 equipes não conseguiram ajustar esses coeficientes e erraram também o balanceamento. Já na última intervenção, a intervenção 8, todas as equipes conseguiram ajustar de forma correta os coeficientes e acertaram o balanceamento. Com isso, a gente conclui que a sequência didática apresenta resultados positivos no que se refere ao conceito de balanceamento de equações químicas. Ela se mostrou eficaz, uma vez que os estudantes conseguiram balancear as equações, e a gente associa mais uma vez esses resultados ao fato dessas intervenções estarem pautadas em princípios da tecnodocência e dimensões do construcionismo. Em relação à terceira fase, que foi o momento do questionário final, a gente percebe aqui nos conceitos fundamentais que 80% dos estudantes não conseguiram definir átomos. Esse número é superior ao número do questionário inicial, uma vez que no questionário inicial apenas 67% não conseguiram definir. No que se refere à identificação de átomos, a gente teve um avanço, agora nós temos que 53% dos alunos conseguem identificar átomos. Em relação à definição de moléculas, 67% dos estudantes ainda não conseguem definir moléculas, que foi o mesmo percentual do questionário inicial, e no que se refere à identificação de moléculas, 60% não consegue identificar. No questionário inicial, a gente teve um total de 67%. E no questionário inicial, a gente teve que 7% não sabia definir moléculas, já no final a gente teve um avanço. 13% dos alunos conseguiram definir moléculas. Essa dificuldade, a gente destaca que essa dificuldade pode estar associada à dificuldade de transição do concreto para o abstrato, tendo em vista que átomos e moléculas são conceitos abstratos, não é algo palpável ao aluno, então existe essa dificuldade em fazer essa transição do concreto para o abstrato e do abstrato para o concreto. A gente percebe que ainda tem a prevalência de dificuldade no nível representacional, eles ainda não conseguem olhar para algo, para uma simbologia e conseguir identificar se se trata de um átomo ou de uma molécula, mas percebemos que aconteceu uma evolução em relação às definições formais, e destacamos também que esses resultados podem estar relacionados ao processo de equilibrações e desequilibrações. Pode ser que no momento do questionário final os alunos estivessem passando por esse momento de desequilibração, o que deu a entender talvez que os resultados do questionário inicial sejam superiores a esses. Em relação à segunda categoria, que é equações químicas, a gente percebeu um avanço, né? No questionário inicial, a gente tinha que 93% dos estudantes não conseguiam definir equações químicas. Esse percentual caiu para 47%. Em relação à definição de reagentes, 74% dos estudantes não conseguiam definir reagentes. No questionário final, esse valor caiu para 53%. Em relação à definição de produtos,
que antes era 80% no questionário inicial, essa porcentagem caiu para 53% no questionário final. A gente percebe que 13% dos estudantes conseguiram trazer uma definição de equações químicas de forma correta, conseguiram definir reagentes e também conseguiram definir produtos. Então, destacamos que houve uma evolução em relação às definições formais, que os avanços significativos que foram obtidos na sequência didática permaneceram no questionário final, que aconteceu um aprimoramento na compreensão de conteúdos complexos e abstratos, e isso está relacionado à relevância da utilização das simulações computacionais. Na última categoria, que é o balanceamento de equações químicas, a gente tem que 60% dos estudantes ainda não conseguem definir coeficiente estequiométrico, mas no questionário inicial esse total era de 87%, e em relação à definição de balanceamento de equações químicas, nós ainda temos que 20% dos estudantes não conseguem definir o balanceamento de equações químicas, e 53% apresentaram definições de forma equivocada. A gente destaca, então, que houve uma compreensão do papel do coeficiente na equação química, aconteceu uma evolução em relação às definições formais e que esses avanços estão relacionados ao desenvolvimento da sequência didática com a utilização do FET. Foi aplicado também um questionário de autoavaliação, com o objetivo de fazer com que os alunos avaliassem a participação deles durante a pesquisa. E a primeira pergunta foi se eles aprenderam a partir da utilização do simulador FET. E 53% afirmaram que aprenderam quase tudo e 7% nada. Quando perguntou sobre as dificuldades que eles sentiram durante o balanceamento das equações, 33% afirmaram ter sentido dificuldade mediana e 7% terem tido muita dificuldade. Em relação à superação dessas dificuldades, 40% afirmaram ter superado quase tudo e 7% terem superado nada. Em relação ao quanto eles se dedicaram no momento das intervenções, 53% afirmaram ter se dedicado quase completamente e 7% ter se dedicado pouco. No que se refere à avaliação a respeito da abordagem, se eles gostaram ou não, 40% afirmam ter gostado de tudo e 27% ter gostado de alguma coisa. O produto, como já foi mencionado anteriormente, o produto dessa pesquisa trata-se de uma sequência didática. Essa sequência didática é composta por duas partes, a parte geral, que traz aí uma abordagem envolvendo a área que está sendo trabalhada, a série, o conteúdo geral, os objetivos gerais, a base teórica, científica, metodológica e tecnológica que foi utilizada e a quantidade e duração de aulas. Na parte específica, a gente fez para cada intervenção, informou em cada intervenção o título da aula, a duração, os princípios da tecnodocência que foram utilizados, as dimensões do construcionismo, os conteúdos que foram abordados, definições, objetivos, a base nacional comum curricular vinculada à avaliação, à descrição das atividades, dificuldades e obstáculos, sugestões de redesign, recursos utilizados e modelos. E, por fim, a gente considera que a pesquisa atingiu o objetivo foi cumprido, uma vez que aconteceu a análise da sequência didáticas e os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios, porque os alunos conseguiram balancear as equações a partir da utilização do simulador FET. Obtimos resultados significativos, que estão relacionados ao fato da sequência didática ter sido associada ao simulador FET. Destacamos também que o fato dessas intervenções terem sido pensadas através de princípios da tecnodocência e dimensões do construcionismo, isso teve um papel essencial no processo de aprendizagem dos alunos e nos resultados que a gente obteve aqui. E, por fim, pretendemos fazer a divulgação da sequência didática que foi desenvolvida como produto educacional através de um site. Nós vamos conhecer aqui um pouquinho o site que foi desenvolvido durante esse processo.
Todos conseguem visualizar? Sim, Poliana, tá dando para ver, viu? Isso. Então, nós temos aqui a página inicial, onde tem o título do trabalho que foi desenvolvido, tem aqui um pouco do que o site, o que tem no site, tem o meu currículo, aqui o currículo da autora. Depois, a gente tem uma seção sobre produto educacional. Nesse momento, tem uma descrição aqui sobre a sequência didática que foi desenvolvida. Tem o link para acesso, que você pode acessar através do link e obter o material. Temos a seção que são tutoriais FET. Então, nesse momento, foram gravados 2 vídeos de tutoriais, né? Foram gravados por mim 2 vídeos. O primeiro vídeo, a gente faz uma abordagem sobre o panorama geral do site, que é o site do FET, mostrando como é que funcionam as simulações, as disciplinas que têm simulações disponível, trazendo também um breve histórico da história do simulador FET. E no segundo vídeo, a gente traz um vídeo especificamente sobre a utilização da simulação balanceamento de equações químicas, mostrando como utilizá-la passo a passo. Nós temos aqui os instrumentos que foram utilizados no momento da pesquisa, que foi o questionário inicial, o roteiro de observação e o questionário final. Temos também a produção dos alunos, então está disponível alguns relatórios que foram produzidos pelas equipes durante as intervenções. Material, a gente tem alguns materiais que foram utilizados, né, na pesquisa, que são a base bibliográfica da pesquisa. E, por fim, a gente tem o local da dissertação e publicação. Então, aqui você tem acesso à dissertação que foi produzida e algumas das publicações que foram feitas durante esse percurso. Eu retomo aqui para a apresentação, mostrando para vocês algumas das referências que foram utilizadas e agradecendo à Universidade Federal do Ceará e ao Programa de Pós-Graduação pelo espaço, e especialmente ao Grupo Tecnodocência, né, por ter me acolhido, por todo o apoio durante essa caminhada. Então é isso, muito obrigada a todos pela atenção. Excelente, Poliana. Nossa, bem no tempo certinho e assim com uma fala... Certinho. Tudo certinho, uma fala assim super fluida, muito, a meu ver, muito apropriada, no sentido de ter se apropriado do que você desenvolveu em termos de pesquisa. Vamos ouvir agora a banca, né, para saber aí o feedback, né, convidando primeiramente o professor Tiago. Professor, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade e a parceria de sempre, viu? Eu sei que o seu tempo hoje é bem curto, então fica à vontade aí para poder ter seus comentários. Tiago, querido, eu acho que agora pronto, deu certo, agora deu. Né? Vocês estão escutando bem? Sim, estou escutando bem. Deixa eu adicionar aqui. Bom, professora Luciana, queria agradecer pelo convite, sempre uma honra participar das suas bancas, seja na qualificação, na defesa, é sempre um presente, de fato, fazer as leituras. E também pela honra de conhecer a professora Andréia, sinta-se abraçada, e agradecer também aqui a Poliana, né, que me presenteou com essa leitura nesses últimos dias, que eu antecedo até um pouco o parecer, no sentido de falar que foi uma leitura muito prazerosa. Bem, a professora Luciana colocou aí que eu tenho uma reunião representando a reitora logo mais, então é por isso que eu tenho esse tempo corridinho, mas eu vou tentar sintetizar. Eu fiz até um parecerzinho. Eu costumo não ficar preso no parecer. Quem já me conhece, já participou, né, das bancas, assistiu, sabe que eu não gosto dessa liturgia tão fria e positivista, mas aqui eu vou ter que seguir, justamente pelo tempo. Mas, Poliana, vamos lá. Eu vou fazer uma síntese e algumas observações muito gerais do seu trabalho, e eu tentei fazer uma leitura justamente para identificar algumas fragilidades, e daí as minhas perguntas, as minhas colocações vão um pouco nesse sentido, para te colocar também
dentro dessa reflexão. Eu sei que aqui nós não estamos na qualificação, então não vou fazer nenhuma proposição de grandes mudanças, mas eu acho que algumas provocações vão, na verdade, catalisar um pouco algumas reflexões necessárias para a Poliana, que trabalha com educação química, né, de certa forma, a sua dissertação. Então, eu quero que essas provocações ecoem aí e espero que elas façam sentido para você, assim como fez para mim, a partir da leitura da sua pesquisa, do seu trabalho. Tá bom? Bom, lá no resumo, você traz, né, que a aprendizagem deu-se a partir do potencial das ferramentas pedagógicas utilizadas que auxiliaram em uma compreensão mais significativa do conteúdo. Eu até coloquei aqui, a aprendizagem se deu pelo potencial das ferramentas pedagógicas utilizadas, ou ela se deu por um conjunto de estratégias e recursos que perpassam a apropriação de uma linguagem química assimilada? Eu acho que é importante, você traz isso já no resumo, e talvez é importante pensar se essa aprendizagem se deu pelo potencial da ferramenta ou não, nesse sentido, por essa apropriação de uma linguagem química assimilada. E eu falo isso, sobretudo, a partir de uma justificativa dos seus resultados. Você traz alguns resultados lá que eu imagino que para você foi um pouco frustrante, mas eles, de certa forma, revelam muita coisa. O dito e o não dito na pesquisa em educação é muito importante. Então, na verdade, isso traz um discurso talvez contraditório dos seus resultados. E por que eu estou te provocando a pensar isso? Você vai entender um pouco mais para frente. Bom, eu sempre gosto de enfatizar que é uma defesa, eu não vou te atacar, tá? Mas eu vou atacar um pouco as fragilidades de ideias, para você pensar, sobretudo pensando que a defesa é ainda o ápice do momento formativo aqui, né? A gente aprende também escutando o outro, e quando a gente coloca à prova o nosso texto, isso é importante. Então, acho que esse, no resumo, é um dos primeiros pontos que eu coloco aqui para você repensar essa frase, tá? Depois, se você quiser, eu até compartilho esse parecerzinho com você. Bom, num outro trecho, e que também está no resumo, ou melhor, no final do seu resumo, quando você coloca, pretende-se divulgar a sequência didática como produtos, etc., até contexto de ensino-aprendizagem, para mim é um trecho que eu coloquei aqui como suprimir o final do resumo. Na verdade, ele não entra como uma característica, como um trecho do resumo que é tão importante ter essa informação, tá? Ela é óbvia, mas acho que termina antes disso, tá? Onde você coloca, pretende-se divulgar a sequência, não precisa fazer parte do resumo. Bom, vamos lá. Histórico do autor. Que autor? Na verdade, da autora. Então, acho que é importante colocar. É uma autora aqui. E embora você traga no tópico 1.1, a autora buscou... Nossa, isso me incomoda tanto. Essa herança positivista nossa. Estou falando de mim, né? E eu sou a pesquisadora, eu sou essa autora. Então, assim, esse é o Thiago falando, tá? Você tem a liberdade de falar de você, né? Você não precisa necessariamente sair de você para falar de você, embora esse movimento seja importante também. Às vezes nós precisamos sair de nós para nos enxergarmos nesse processo. Mas eu acho que não precisa. É opcional, obviamente, mas eu gosto de valorizar a pessoa, né? Eu trabalho com gente, igual Paulo Freire falava, então eu valorizo muito isso. No tópico 1.1, eu achei muito interessante porque você traz um histórico, você traz uma justificativa, e na verdade você traz uma pesquisa que ela faz sentido para a sua formação, para a sua trajetória formativa. Então eu achei muito interessante isso. No item 1.3, que é justificativa, né, você coloca, o ensino de química é comumente associado a termos como abstração e complexidade. O que justifica essa associação é a forma como a disciplina está estruturada
e ao recorrente uso de métodos de ensino que exigem a memorização de fórmulas e informações. Bom, eu coloquei assim como uma provocação para pensar, não sei bem se é isso, sabe? Porque, embora a gente critique a química falando que ela é uma ciência abstrata e complexa, eu falo, ela é abstrata e ela é complexa. Então, falar que isso é um problema, não. Então, eu tomo sempre um cuidado e falo com meus alunos. É claro que eu não vou enfatizar e falar, aprender química é difícil, e ficar fazendo esse mantra para os meus alunos, né? Aprender química é difícil, aprender química... Não, aprender química é fácil. Porém, eu não posso também fechar os olhos e falar que ela não é uma ciência abstrata, muito menos complexa. Ela tem a sua complexidade também, que ela é bela. Eu acho que a gente tem que mostrar para os alunos que essa complexidade dela e essa abstração tem beleza. Então, por isso que eu até coloquei assim, não sei se é bem isso que justifica, tá? Esse discurso dos nossos alunos. Também para você pensar. Daí, você traz, né? O conteúdo do balanceamento de equações químicas, por exemplo, tem um grau de abstração intrínseco. Ou seja, você está falando aqui, lá, e isso você usa a fêmea para falar isso. Ou seja, está contradizendo também uma coisa. Ela tem essa natureza de abstração, esse grau de abstração intrínseco que é dela. Então, acho que é importante você pensar um pouco isso, tá? Na página 20, você traz que Piedade et al. Aponta que o FET não é robusto o suficiente para dispensar o professor no ensino do referido conteúdo e que o sucesso no ensino de balanceamento de equações químicas continua a depender do grau de familiaridade do professor com as tecnologias emergentes. Daí eu fico me perguntando, né? O que seria essa robustez do programa, né? O FET não é robusto suficiente. Então eu fiquei, o que seria essa robustez? O que o professor tem que o programa ou a tecnologia digital ainda não tem? Então aqui talvez seja interessante, é uma brecha para você explorar essa questão do papel, da presença do professor como um intermediador, mas também explorando o fazer docente dentro dessa perspectiva pedagógica mesmo. Será que essa tecnologia, essa máquina, ela dá conta de tudo isso? Né? De fazer, de sentir o aluno e, de certa forma, fazer uma interpretação que nem sempre é óbvia para entender química, para entender o fenômeno, para entender o conceito. Então, algumas interpretações, elas não são óbvias. E daí, o programa pelo programa, será que ele dá conta disso? Então, acho que é importante pensar o papel do professor também nisso, né? Embora você traga um tópico falando do papel do professor, eu acho que é muito, muito importante você explorar isso também à luz do seu fenômeno aí, né? Do acontecimento que você está observando. Bom, e espero, não sei se está fazendo sentido para você essas provocações, tá, Poliana? Mas assim, para a tua pesquisa não ficar ingênua. No item 3.2, que é na página 29, você coloca, né, para melhor compreensão do surgimento do conceito de balanceamento de equações químicas, é preciso entender como ocorreu a evolução da química como ciência. Eu só pediria para você mudar a palavra evolução para o desenvolvimento da química como ciência, porque tem uma corrente de pesquisadores na área de história da ciência, de historiografia da ciência, que eles iriam criticar muito o seu trabalho por causa da palavra, sim, eu falo esse trecho por causa da palavra evolução, né? Pois o que se deu dentro de uma perspectiva historiográfica é um processo transformacional. Então faz mais sentido chamar de desenvolvimento do que evolução, tá? Eu estou colocando aqui, é um detalhe, mas que se é alguém da área da história da ciência, começa a causar, tá? Vamos lá. Na página 31, você coloca a realização de cálculos estequiométricos pressupõe o balanceamento de equações químicas que diz respeito a igualar as quantidades das substâncias em uma reação química.
representada por uma equação matemática, tanto nos reagentes quanto nos produtos, respeitando assim a lei da conservação da massa introduzida por Lavoisier. Também aqui eu substituiria a palavra introduzida por proposta por Lavoisier ou alguma outra coisa, tá? No item 3.2.2, você discute sobre o mol, né? Desenvolver mais a relação do mol com o balanceamento no sentido... E daí eu coloco aqui, desenvolver mais a relação do mol com o balanceamento. Isso no sentido pedagógico mesmo. Eu fiquei muito feliz que um dos trabalhos mais importantes sobre a unidade, né, o mol e a grandeza, quantidade de matéria, é o trabalho do professor James Rogado. E você fez essa leitura. O professor James Rogado foi meu professor na graduação, e hoje eu brinco com ele, hoje eu sou o chefe dele aqui na UFTM, né, que ele passou para a UFTM, e é um parceiro, e é um texto que eu compartilho muito com meus alunos, que é um texto muito bom, né? E eu acho que é interessante isso. E por que eu estou falando? Falar de balanceamento, estequiometria, é bacana, mas perceba que você está discutindo uma dimensão da complexidade de compreensão da química para os alunos. Mas depois que você, e eu imagino que a partir disso você introduz o conceito de mol, daí piorou na cabeça do aluno. Se já estava difícil de entender estequiometria, agora que eu chamando aquilo não é uma molécula, é um mol, daí para a cabeça dele já é um outro desafio. Então, acho que é interessante você também falar desse mol e desenvolver mais com relação ao balanceamento, tá? Quimicamente falando e pedagogicamente falando, porque ele se torna um desdobramento conceitual que muitas das vezes gera obstáculos epistemológicos ou mesmo gera dificuldade de compreensão, porque ele não entendeu o que é balanceamento, e agora nós já estamos falando que aquilo que era substância, que era molécula, que era átomo, não é mais isso, agora é mol que está ali. Então, pensa um nó que dá na cabeça do aluno. Então, explorar isso com essa interface do balanceamento, acho que é importante, pedagogicamente falando, no seu trabalho. E pouca coisa eu acrescentaria ali. No item 3.2.4, você traz a importância do conteúdo para a educação básica. Eu achei isso fantástico, tá? Porque sustenta e justifica todo o seu trabalho. Eu achei bem sensível da sua parte fazer isso. Fiquei muito feliz. No 3.4.2, você fala sobre o balanceamento de equações químicas e você traz a importância desse conteúdo químico para a compreensão de outros conceitos, como é o caso de equilíbrio químico. E daí, equilíbrio químico é outro BO que nós vamos resolver aqui. Por quê? Eu acredito que aqui você precisa, e daí nesse tópico 3.4.2, você precisa dialogar mais com um artigo de Leuze da Silva, que eu vou compartilhar com você também, que é professora da Universidade Estadual do Paraná. É um artigo intitulado Reflexões sobre obstáculos epistemológicos e níveis de representação na aprendizagem de conceito de equilíbrio químico, na revista multidisciplinar de licenciatura e formação docente. E por que eu estou falando isso? Ela vai trazer, por exemplo, autores como a minha amiga Andréa Horto Machado, que observaram que os estudantes tendem a associar o equilíbrio químico à ideia de equilíbrio físico em geral. E essa concepção de igualdade discutida, né, em balanceamento, que daí é o que você discutiu e colocou até a representação de uma balança, ela é muito marcante. Mas, de certa forma, para os alunos investigados, nesses vários trabalhos que essa professora aponta, os termos igual e constante têm o mesmo significado, que para o equilíbrio químico não é, né? Igual e constante não é sinônimo. E isso quando vai definir, então, o equilíbrio químico. Então, a imagem, né, ou analogia da balança, ela pode ser interessante por um lado, mas ela também pode gerar um obstáculo epistemológico do outro conceito também importante para a química. Então, às vezes é interessante você trazer esse trabalho, essa pesquisa de Leuze,
justamente para você mostrar que isso acontece. Como eu falei, para você não ficar um trabalho ingênuo, porque são conceitos distintos, mas conceitos que têm uma relação intrínseca e que são os conceitos, eu acho que majoritários, no sentido de dar nó na cabeça dos alunos, né? Então, acho que é importante você trazer um pouco sobre isso também, já que você usa as balancinhas e tal. E talvez, então, seja importante discutir isso. Bom, a forma como você trata seus dados, ela é bem primorosa e eu gostei muito. E você traz uma valorização do não sei dos alunos, né? E como eu te falei, o dito e o não dito tá aí, tá dado, né? Eu preciso ter sensibilidade para interpretar isso. Eu até brinco, né? Eu costumo falar, a gente analisa cubeta, a gente analisa espectro, a gente analisa tantas fármacos, daí a gente interpreta, né? Porque é difícil analisar a gente. Então, nessas interpretações que você faz, o não sei é um elemento muito importante, né? E em contrapartida a tudo isso, a potência da sequência didática, né? Ela vai se revelando ao passo que os alunos começam a se apropriar da linguagem química. Isso essa sequência didática, de certa forma, apresenta. E daí eu coloco aqui que aprender química é quando o aluno utiliza da linguagem química para falar de química. Isso quem traz isso é a professora Maria Emília Caixeta, né, da Federal de Minas Gerais, o FMG, e ela fala, né, você começa a compreender que o aluno está entendendo química quando ele fala da química utilizando da própria linguagem química para isso. E daí a gente começa a ver na resposta dos alunos que os alunos começam a se apropriar de uma linguagem química para responder coisas que eles não tinham no questionário prévio. Nossa, Tiago, mas a resposta não foi a que eu desejava escutar, não foi a resposta certa, mas ela já mostra o início de um processo de apropriação de linguagem. E daí eu acho que aqui seria o momento de você olhar mesmo para essas respostas e não com um olhar de frustração, mas um olhar interpretativo para tentar entender como se dá esse processo. Uma vez que eu vejo aqui a química não só como ciência, mas também como linguagem. E daí ela ganha uma outra dimensão interpretativa. Porque o processo de apropriação de linguagem, ela não é da noite para o dia, né? Então, eu coloco aqui que é importante você enfatizar isso, para você não ficar frustrada com o que você traz para a gente, porque de certa forma você não falou, mas eu senti. E esse processo de apropriação, ele não é simples, ele nem se dá num estalar de dedos, né? Então, é importante você trazer isso. Lá na página 94, por exemplo, vou dar um salto, diante dos dados, né, que você analisa, que você chama isso de análise, observa-se que não houve avanços significativos no que refere ao questionamento final. Eu fiquei assim com o coração na mão. Eu falei, nossa, para ela escrever isso, ela foi corajosa. Porque tem pessoas que vão fazer rodeio, mas eles não vão falar que, de certa forma, alguns aspectos da pesquisa não deram o resultado esperado, portanto, será que isso invalida a sua pesquisa? Pelo contrário, para mim, traz outros elementos de discussão, que podem se desdobrar, inclusive, para um doutorado. Mas daí, você traz isso, né? E com muito pesar eu senti. Não houve avanços significativos. Eu quase parei, quase pedi seu telefone, falei, vou ligar para ela. E por que eu estou falando isso? Qual análise você faz de tudo isso? Desse cenário? Olha, para você ver, olha o trinômio, ensino, aprendizagem e avaliação aparecendo aqui. É avaliar o que foi aplicado, como foi aplicado, por que não gerou o resultado que eu esperava. Isso é avaliação, né? A avaliação não ela é secundária para o aluno, ela é primária para a gente, e a gente não encara isso
como avaliação. A gente não se avalia, não tem o professor, ele não tem autoavaliação, né? O ego talvez não permita, mas é algo interessante para ser explorado, porque é importante esse reavaliar, esse revisitar a intervenção. Porque aí talvez seria o momento, já que não deu, e daí acrescentar na sua pesquisa, deixa eu revisitar essa intervenção, então. Por que não deu? Por que esse resultado não teve avanços significativos? Talvez aqui, não é que não houve gás, porque eu já percebi que você tem potência de trabalho, né? A Luciana estava bem servida. Mas era interessante você voltar depois até para um artigo, né, para tirar suco da sua pesquisa, para olhar para isso, esse revisitar a intervenção a partir dos dados não tão positivos assim. E é aqui que reside a peculiaridade, a particularidade e a potência da sua pesquisa, tá bom? E já que eu estou falando de tirar suco da sua pesquisa, eu queria enfatizar uma coisa que eu já passei, mas o seu capítulo teórico, que você fala do construcionismo, aquilo ou merece um capítulo de livro, ou merece um artigo bem escrito. Porque você traz uma fundamentação do construcionismo muito pedagógico. Sabe assim, tá gostoso de ler, fácil de entender, você vê quem é Piaget ali na história, quem é o Papto. Então, assim, eu gostei muito, ele está didático. Eu até depois que você publicar isso, eu vou usar trechos da sua dissertação para discutir o construcionismo com os meus alunos, que está muito bacana. Tá? Queria elogiar mesmo a tua escrita. Bom, com isso, eu pergunto para você, os equívocos prévios constatados no primeiro formulário foram explicitados em algum momento? Ou seja, quando você faz essa identificação do conhecimento prévio dos alunos, geralmente a gente utiliza isso como parâmetro de comparação só. E não é bem aí. E daí, eu estou falando isso porque as concepções prévias, elas não são esquecidas ou substituídas de maneira tão simples pelo aluno. Elas sedimentam o posteriori. Né? Olha como é interessante você pensar que esse conhecimento prévio, essas concepções prévias, elas vão sedimentar o posteriori. Ou seja, nesse sentido, se a gente não desconstrói o que a gente identifica como um possível obstáculo de aprendizagem ou como um equívoco, é esperado que o aluno não perceba de maneira tão óbvia isso. E isso a máquina ainda não consegue identificar. Né? Isso porque o conceito químico é, por si só, um intermediador da aprendizagem. Se o conceito prévio é equivocado, tende-se a ter uma compreensão torpe, né? Distorcida em algum aspecto, em algum momento da aprendizagem. Aí entra a sensibilidade do professor em constatar isso e evidenciar para o aluno os seus próprios equívocos. É interpretação, né? E a interpretação do dito e não dito, porque nem tudo o aluno explicita ali. Então, essa capacidade que o professor tem de visitar e atingir os esconderijos epistemológicos dos alunos, que eu costumo dizer. E isso a máquina ainda não faz. Assim, sua pesquisa indica, sobretudo, a importância de um questionário inicial, não no sentido de utilizá-lo como parâmetro de comparação, mas como instrumento de constatação de fragilidades epistêmicas. Olha que interessante pensar assim, então. Porque daí, num artigo, você pode revisitar isso que você fala assim, poxa, não deu certo, mas explorar, então, essas fragilidades epistêmicas a partir desses conhecimentos prévios, né? A partir do momento que eles são trazidos à luz para mim. E eu pontuo, até para seguir para o término, ainda que a potência da sua pesquisa, ela não está no desenvolvimento da sequência didática. Sinto muito, mas ela não está. Mas na análise do processo de aplicação sobre a ótica da aprendizagem.
É aqui que está essa força do seu material. Porque a questão não é como utilizar a sequência didática, mas sim o que a sua aplicação permite ao professor ver no processo de ensino, aprendizagem e avaliação de um conceito que não é só abstrato, ele é também complexo. Bom, eu não sei se esse meu parecer e essas provocações que eu trago para você faz sentido para a sua pesquisa. Mas ela não invalida em nada o seu fazer. E eu, particularmente, acho que a sua pesquisa ela é muito potente. Além de ser um texto muito gostoso de ler, eu aprendi muito de estequiometria, aprendi muito de como ensinar o meu aluno estequiometria e como ensinar esse aluno que será professor ensinar estequiometria. Então, eu queria parabenizar você. E, de fato, eu estava diante de uma dissertação, de uma pesquisa de mestrado, e assim você conseguiu concluir. Então, queria agradecer pela oportunidade. Espero que você viu que eu fui meio que pontual e mais analítico, mas eu espero que o que eu falei aqui te provoque a pensar um pouco algumas questões e não ficar tão frustrada com o resultado. Tá bom? Então, muito obrigado, gratidão, querida. Oh, muito obrigada, Tiago. Nossa, olha, eu vou dizer uma coisa para você. A sua fala não poderia ter sido mais, digamos assim, oportuna, né, nesse momento, porque na época que a gente estava analisando os dados, a Poliana chegou para mim e falou assim: e agora, professora? Eu falei assim: e agora? Nós estamos nos deparando numa situação de pesquisa. Pesquisar é isso mesmo, né? A gente vê coisas acontecendo favoravelmente e outras não. Que bom que é assim, né? Porque a gente não precisa sempre olhar para coisas de uma maneira assim, olha, tem que acontecer do jeito que eu quero, né? Então, eu acho que essa sua fala, nossa, referenda muito esse aspecto que a gente tem conversado já faz algum tempinho. Então, que bom que ela ouviu não só de mim, mas de você também, né? Que pesquisa é isso, que a gente pode aproveitar essa situação como uma oportunidade, né? Para publicar, para crescer, para abrir espaço, inclusive para um doutorado, porque eu sinceramente acho que ela tem total condição de fazer um projeto e conseguir galgar aí novos espaços, né? Tiago, muitíssimo obrigada. Eu entendo a sua necessidade de tempo, viu? Então fica à vontade, né? A gente vai também. Eu vou ficar conectado aqui com vocês, Luciano. Talvez eu só desligue em alguns momentos a câmera, mas eu vou ficar atento aqui e também eu quero escutar a professora Andréa também, uma honra. Tá ótimo. Mas, Poliana, assim, a sua pesquisa me fez revisitar uma memória. No ensino médio, eu fui aluno, inclusive do James Rogado, de Iniciação Científica Júnior. E a minha pesquisa foi sobre óleos essenciais da carqueja, né? Da Baccharis trimera, nunca esqueço. Eu passei um semestre todo extraindo óleo de carqueja, para lá no final descobrir que a carqueja tem 0,000003 de óleo. Ou seja, não serve para merda nenhuma, né? Assim, eu lembro que eu quase chorei, eu cheguei tão triste para ele, eu falei assim, nossa, professor, eu estou há meses, descobri que o negócio não é bom para extrair óleo, não serve para nada, né? Assim, e eu fiquei muito frustrado, ele falou assim, não, nós vamos escrever agora um trabalho. Ele falou assim, você descobriu que você descobriu que a carqueja não é boa para isso, e vamos por esse caminho. E assim vai, né? E daí, tanto que a gente apresentou esse trabalho frustrado no Congresso Brasileiro de Química e a gente ganhou como um dos 3 melhores trabalhos do Brasil, que foi em Salvador. Eu fui para Salvador, tudo. Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que tirar lição até do deserto. Então, espero que o que eu falei foi um parecer, eu compartilho essas páginas com você se precisar, mas está gravado aí também. Mas espero que essas pequenas provocações façam sentido para você enquanto pesquisadora, enquanto educadora, professora de química. Acho que é importante pensar tudo isso. Embora não pareça a palavra obstáculo epistemológico, eu acho que é importante fazer
essa interface com o equilíbrio químico, no sentido das analogias. Eu acho que é importante a gente pensar. São as nossas estratégias. É a professora Poliana avaliando suas estratégias e tudo mais, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria trazer, porque eu não tenho nada que deprecie ou invalide a sua pesquisa. Tá bom, querida? Então, muito obrigado. Ótimo, Tiago. Muitíssimo obrigada. Nossa, adorei as reflexões. Faz a gente pensar não só nas questões da química, mas também de outras áreas do conhecimento que a gente tem conexão. Então, muito obrigada, viu? Professora Andréia, que prazer tê-la aqui, né? Ai, nossa, sempre muito bom estabelecer uma parceria de trabalho com você, Andréia. Então, eu fico muito feliz. Fique à vontade, então, para tecer seus comentários, viu? Boa tarde, Luciana, Poliana, professor Tiago e aos demais que estão aqui. Nossa, Luciana, muitíssimo obrigada a vocês aí pelo convite, novamente, de participar aqui da banca da Poliana, e depois da fala do professor Tiago. Nossa, é impressionante a perspectiva, né, que o professor traz aí para a análise do trabalho, porque a gente tem aqueles, e confesso a vocês aqui que meu apontamento hoje é muito... não sei como é que eu vou fugir do positivismo criticado aí pelo professor, não, certo? Porque meu apontamento é muito pontual mesmo, assim, né? Mas, assim, o nível de profundidade da reflexão dele traz a noção do que está sendo feito aqui para alto nível, né? Que impressionante. E, claro, a importância de trazer alguém que tem um domínio realmente da temática, né? Que está sendo trabalhada, que é o ensino da química e das equações químicas. Tá? Então, é outro nível, porque eu confesso, na leitura do trabalho, tem horas aqui que o nível de abstração, para mim, aí então, tem coisa aqui que eu digo, eu já vi, eu tenho certeza que eu já vi alguma coisa sobre isso em algum lugar, né, ao longo da minha formação, mas já fugiu, né, do meu contexto há muito tempo. Então, assim, tem coisas para mim que é outro universo, não tinha como opinar nada. O nível de profundidade trazido pelo professor, né? E inclusive com a indicação de autores, né? Para você refletir e aproveitar mais, excelente. E depois eu comento sobre essa fala final dele, porque talvez é onde coincide algum pensamento meu com o dele aí, tá certo? Assim, eu queria mais uma vez parabenizar, realmente é impressionante. A gente já tinha comentado sobre isso na qualificação da Poliana, né? A qualidade do trabalho dela, do ponto de vista metodológico, percebe-se o empenho dela em todo sentido, na pesquisa dela, né? A gente procura aqui na leitura, porque um dos desafios de uma banca, de participar de uma banca, eu diria, são os dois casos extremos, né? Quando a gente chega para um trabalho que realmente não está tão bom ou tem muitas coisas a serem corrigidas e tal, então dá muito trabalho para a banca analisar aquilo ali e recomendar um caminho corretivo para alguma coisa. E o outro desafio é quando a gente chega para ler um trabalho onde ele está tão bem elaborado, né, em todos os detalhes aí, que é difícil dizer, tá bom, eu vou contribuir em que mesmo agora nessa fase final, é meio difícil encontrar. Então, eu confesso que no meu caso, a minha leitura foi assim, checklist, beleza, né? E eu não, claro, por não ter o domínio da área da química, esse olhar aí minucioso do professor realmente não teria. Passou batido se houve alguma coisa nesse sentido, porque foge realmente a minha área de competência, eu diria, tá certo? Mas, de forma geral, aqui, eu estou muito satisfeita com o seu trabalho. Eu resgatei aqui as anotações da qualificação, que já naquela época eram pouquíssimas da minha parte, pouquíssimas mesmo, né? Mas as poucas observações que foram feitas foram plenamente atendidas, né? O ajuste do objetivo e alguma coisa muito precisa a mais aqui foi feita, então eu não tenho nada que falar nesse sentido. Tanto é que o professor também não teve nada a falar, acho que aquelas coisas que a gente olha como geral, título adequado, a sua introdução excelente, gostei muito da observação do professor com relação a você se colocar como autora, né? Eu vi que você se colocou daquela forma, mas passa batido, né? O autor, a autora, né? Ou você se colocar numa linguagem mais natural, né? Se colocando muito pertinente a observação do professor com relação a isso, né? Eu creio que
a sua problematização, você descreveu aí o problema, né, localizou o contexto do seu problema, descreveu as dificuldades existentes, né, cita estudos realizados. Então, do ponto de vista metodológico, tudo que se espera que você tenha escrito na sua introdução está lá, e muito bem escrito, por sinal. Né? Eu realmente não escapou nenhum erro de digitação, eu não achei, tá bom? Até olhando aqui, que normalmente passa alguma coisa ou outra, por mim passou batido, mas imagino que uma revisão aí, sempre se faz, né, uma revisão final aí de alguém especializado, mas está muito bem feito o seu trabalho, né? Com relação à justificativa, né, eu acho que o professor já lhe recomendou o que ele considera pertinente, então vale a pena você olhar dele. Eu não teria, da minha parte, nada a acrescentar. Acredito que essa questão dessa harmonização entre o seu problema de pesquisa, a sua questão de pesquisa, os seus objetivos de pesquisa, está tudo bem alinhado, está tudo bem organizado, né? Eu não teria também nada a acrescentar com relação a isso. Veja só a diferença de quando você já vai para uma defesa de qualificação com um trabalho bem feito, bem estruturado, bem organizado. Então, o aluno vai para a defesa, o mestrando vai para a defesa com um nível de consciência, de tranquilidade bem maior. Por quê? Porque as lacunas foram resolvidas na qualificação. Então, você vai para a defesa com uma tranquilidade. Foi dito para eu fazer o trabalho de tal forma, eu realizei, agora estão os resultados, né? Então, teve essa sensação aqui, né, na sua defesa, a forma como você simplesmente apresenta, né, dando continuidade do que já tinha feito na qualificação, apresenta os seus resultados de uma forma muito bem escrita, muito bem detalhada, né? A forma como você trabalhou também a sua fundamentação teórica, claro, aí com o nível de experiência e competência do professor Tiago, já lhe acrescentou aí alguma leitura adicional, né, para você fazer e enriquecer ainda mais a valia do que você traz como resultado. Até aquilo que parecia ser negativo, ele já lhe traz aqui uma perspectiva diferente. Então, acredito que com essa inserção sugerida pelo professor, você ainda vai reforçar ainda mais, né, e melhorar, mas acredito também que algo muito suave, muito leve a ser feito, nada que gere uma mudança radical, né, naquilo que você está desenvolvendo, né, em termos de redação final, né, do seu trabalho. Então, alguma coisa muito suave, de fato, né, havendo ainda alguma alteração a ser feita nesse sentido. A parte metodológica, a sua descrição metodológica aí, todo o delineamento da pesquisa, o seu capítulo, né, de metodologia, também tudo muito coerente, muito claro, muito organizado, né? Alguém que lê, entende exatamente aquilo que você fez, né? Eu entendo que não foi um trabalho simples, foi um trabalho complexo, né? São momentos distintos de coleta de dados, são dados a serem cruzados, né? De um instrumento inicial para um outro intermediário, para suas observações. O cruzamento desses dados aí para fazer uma análise coerente não é um processo simples, e você teve uma habilidade, uma facilidade, por causa do seu nível de organização, que eu diria seu e da sua orientadora, que com certeza ela ajuda muito nesse sentido, né? De pôr as coisas em ordens para quando você fosse fazer essa análise, você tivesse, então, essa dimensão disso que foi dito aqui, mas já tinha sido dito acolá, né? E poder confrontar essas informações. E aí eu fiquei pensando, sabe, olhando, eu já estou falando da metodologia, mas não tem como falar da metodologia sem já lembrar do que você escreveu aí nos seus resultados, né? Deixa eu abrir, que eu ainda estava no outro documento. Lá nos seus resultados, aquilo que você apresentou e a forma como você organizou a categorização, né, ficou muito bem feito, né, a forma como você contrastou, e isso facilitou, então, você fazer os recortes, né, de você trazer algo que foi recuperado do questionário inicial, né, daquilo que foi observado na intervenção, né, digamos assim, acho que dos relatórios que os alunos entregaram, né? E quando você mostrou aqui o website já com a imagenzinha, né, lá dos relatórios, não está tudo documentado, né? Então, seus dados básicos estão ali disponíveis.
para que as pessoas possam conferir, checar. Então, tá um primor realmente o seu trabalho, Poliana, né? Nesse sentido também. Como uma observação, uma sugestão, tem coisinha pouquinha mesmo. Estou te falando, né? Não consegui achar muita coisa aqui para realmente contribuir com algo a mais, né? Senão, o meu papel de constatar aquilo que foi prometido e que foi entregue de fato, né? Da sua qualificação até a sua defesa agora no dia de hoje. Lá no seu capítulo, lá na sua análise de dados, resultados de pesquisa, na página 69, a descrição de como se deu a aplicação do questionário inicial aparece no item 5.2 da página 69, mas ele poderia até vir um pouco antes, no primeiro parágrafo do item 5.1, uma vez que trata-se do mesmo instrumento, né? Então, na página 69, no item 5.2, você detalha um pouco mais sobre como foi aplicado, né? Salvo engano, você fala até um pouco sobre o tempo que demorou para aplicar alguma coisa, você dá um detalhamento maior, né, da circunstância da aplicação do instrumento. Só que você fala isso em um segundo momento que comenta o questionário, que já é no item 5.2. E eu acho que essa explicação você poderia tranquilamente levar para o item 5.1, na primeira vez que você menciona já os resultados de aplicação desse questionário. Então, acho que esse pequeno detalhamento ali da aplicação propriamente dita já poderia fazê-la de forma completa na primeira vez que você comenta sobre a aplicação, tá certo? Deu para entender? Ok. Outra coisa, assim, bem suave que apareceu aqui, mas fica um pouco visível, é a padronização da identificação do nome do simulador, né? Você usa em alguns trechos PH minúsculo ET, né? E outros você usa tudo com a letra maiúscula, né? Então, é só um preciosismo aí, mas pelo menos Ctrl F aí, alguma coisa assim, já vai dar uma arrumada, né? Deixar tudo padronizado, tá bom? O texto do parágrafo inicial do item 5.3, sequência didática, precisa ser melhorado um pouquinho mais. Eu acho que foi o único trecho lido por mim no seu trabalho que o parágrafo ficou bem extenso. A expressão sequência didática ela é repetida várias vezes nesse parágrafo. E eu acho que se você ler de novo e tentar melhorar um pouco, né, e depois ler o que você escreveu para ter a certeza de que o seu leitor vai entender com clareza, né, foi o único trecho que eu encontrei aqui que eu diria que acho que vai uma melhoria na redação, tá certo? Nesse pedacinho aí. E uma curiosidade que eu anotei aqui, né? Ver se na análise dos resultados que alguns conceitos não foram trabalhados de forma direta. Você usou essa expressão. Alguns conceitos na sua intervenção não foram trabalhados de forma direta. Foram trabalhados através de uma outra atividade ou recurso, né? Mas subentendidos, né? No processo aí pelos alunos. Deu para entender isso, né? No entanto, na sua aquisição foi considerada para a constatação da eficácia da sequência didática. Ou seja, você não trabalhou diretamente conceito, trabalhou indiretamente alguns conceitos, mas você considerou, na análise, né, da sequência didática, você considerou a compreensão do conceito, né? Não sei se ficou claro aí, né? Foi até um aspecto mencionado aí, no sentido de uma possível frustração sua, né? Ter entendido ou não, puxa, não captaram como eu esperava que captasse e tal, foi até mencionada pelo professor. Mas aí eu lhe pergunto, né? Essa análise que você fazia, fiquei na dúvida, tá? Se você fazia aquela primeira intervenção, recebia os relatórios e já parava para fazer uma análise, ou se você terminou todas as intervenções e depois parou, capturou toda a documentação e foi fazendo, então, as análises. Não ficou muito claro para mim como é que foi esse processo, tá? Se foi, fiz a primeira intervenção, sentei, já analisei, fiz uma observação sobre aquilo. Ou então fui fazendo todas elas e no final sentei e analisei aquilo. Só me tira essa dúvida. Professora Andréia, elas foram feitas após a finalização da intervenção. Finalizou a intervenção, eu fazia toda a análise,
aplicava a próxima intervenção, finalizou, também fazia toda a análise. Porque como as intervenções tinha a questão também de ouvir o aluno, como, por exemplo, as intervenções 5, intervenções 8, 9, na verdade, eu ouvia eles para saber o que eles erraram, né? Que eles explicavam os conceitos que eles erraram, então não dava para deixar para fazer depois, tinha que ser terminando a intervenção e já fazendo toda a análise para evitar de perder algum dado ou alguma coisa importante. Entendi. Aí uma outra pergunta que vem daí, né? O seu planejamento, ele era fixo. Né? O que foi planejado na sequência didática era fixo. Então, embora naquele momento de intervenção você sentou e observou o que deu certo ou o que não deu certo, na intervenção seguinte você não alterou nada, executava exatamente o que havia sido planejado. Ou houve algum momento em que você fez uma adaptação baseado na sua observação do que funcionou, do que ficou de lacuna de aprendizagem na intervenção anterior? Foram feitas alterações. Nas sugestões de redesign no final das intervenções, em algumas tem. Por exemplo, em alguns momentos a gente percebia o cansaço dos alunos em responder, em fazer o questionário de observação. Eles achavam legal a parte de balancear, mas quando chegavam na parte do questionário era cansativo. Então, isso que a gente ia percebendo, a gente ia alterando. Percebi na sequência 3, por exemplo, que eles estavam cansados do relatório de observação, estava longo. Quando eu vou para a intervenção 4, eu já levo um questionário menor. Percebi que eles estavam desestimulados, então quando eu vou para a intervenção, para a próxima intervenção, eu já levo alguma coisa para tentar fazer com que eles fiquem mais animados. Então, ia acontecendo, sim, algumas alterações, e elas foram descritas nos redesign de cada intervenção. Eu observei essa questão dos ajustes de tempo, né? Mas eu não observei nenhuma informação sua se você, por exemplo, acrescentou algum material instrucional, né, para cumprir alguma lacuna, se você mudou alguma estratégia inicialmente planejada, não vi nenhuma observação nesse nível, né? Eu estou perguntando isso porque essa reestruturação da estratégia poderia muito bem caber para uma futura pesquisa de doutorado, né? Os aspectos conceituais que você se ressentiu aí, né? Deles não terem alcançado no percentual que você esperaria, né? Embora os seus dados comprovam, sim, que houve alguma alteração, né? Eu vi que houve uma habilidade aí sua também, apesar de, digamos, um nível de frustração, mas houve uma habilidade sua de você, ao interpretar aqueles resultados, dizer, tá, mas o percentual de erro era esse aqui, no questionário inicial, diminuiu. Então, aquilo já foi um indicador de progresso, né? De alguma forma, por parte dos alunos. E, em alguma medida, já valida, de certa forma, também aquilo que foi proposto. Mas que alterações poderiam ocorrer, né, na proposição das intervenções, né, na reestruturação dessa sequência didática, justamente para preencher essas lacunas, né? Então, eu já finalizo mesmo aqui o meu comentário, né, te dizendo que talvez essas observações a respeito do que poderia ser feito, né, como uma proposição de ajuste, de melhorias, para poder haver, então, um alcance mais satisfatório, digamos, da sua expectativa enquanto professora, né, sobre a aprendizagem dos alunos, o que poderia ser feito. De repente, isso vira um objeto de pesquisa para a continuidade do seu trabalho no futuro. Então, talvez comentar um pouco a respeito disso, né? Aproveitando aí talvez algumas colocações do próprio professor Tiago, algum material que ele vai já lhe propondo aí para essa leitura, nessas observações aí, já sirva como algo inspirativo, né? Para você, então, dar uma enxertada um pouco mais na perspectiva futura, já fazendo aí umas ligações com o que você pode fazer aí no futuro, no seu trabalho, né? Mas, como eu te falei, algo muito pontual mesmo, tá? O link de acesso ao website, onde está lá disponibilizado esse material, não funcionou para mim, tá? Eu tentei acessar e aqui não consegui acessar o link. Não sei se houve algum problema temporário e depois você conseguiu entrar no ar normalmente, mas agora está no ar, tá? Deu certo aqui.
deu agora, mas quando eu estava lendo não deu certo não. Então já está corrigido esse problema aqui, não precisa se preocupar mais dele. E eu queria te perguntar outra coisa, né? Para finalizar mesmo agora, lá no capítulo 7, você chama de considerações finais. Foi proposital? Porque normalmente eu esperaria conclusões, tendo em vista que houve um trabalho exaustivo, né, de toda a análise de dados e que você tinha, sim, resultados daquilo que foi o teu objetivo de pesquisa e já foram apresentados aqui. Então, eu sei que, às vezes, tanto faz para algumas pessoas, metodologicamente falando, tanto faz colocar conclusão, quanto vai colocar considerações finais, mas, às vezes, a gente encontra, assim, considerações finais para algo que está em andamento, né, e conclusões para algo que foi encerrado. Então, queria só confirmar com você, são considerações finais mesmo, porque você tem interesse de, no futuro, continuar pesquisando a respeito disso aí, como é que é? Só uma curiosidade aí sobre o final. Não sei se foi uma opção metodológica sua e da sua orientadora, ou se é realmente uma esperança, uma expectativa de que algo vai continuar a respeito disso. Professora, eu tenho uma expectativa de que ainda continue, né, que eu consiga, e principalmente agora, após a fala tanto da senhora quanto do professor Tiago, que talvez eu ainda continue trabalhando nesse conteúdo, trabalhando com ferramentas tecnológicas. Então, foi meio que um spoiler, né? Pode acontecer alguma coisa depois. Muito bem, Poliana. Então, assim, encerro a minha fala dizendo que o seu trabalho realmente é um excelente trabalho. Ele apresentou um elevado rigor metodológico, a qualidade da redação é excelente, a fundamentação teórica também, um nível de cuidado seu, assim, no começo você prometeu algumas coisas aí, né, falando da qualificação, né, sobre a tecnodocência, o construcionismo, e você fez plenamente a ponto do teu capítulo já estar sendo esperado para ser usado como referência pelo professor Tiago, com certeza por nós também, né? Então, significa que aquilo que foi prometido, toda a fundamentação teórica muito bem feita, né? E o produto educacional muito bem desenvolvido. Eu fico muito feliz de ver o resultado final em forma de website, significa que aquilo que você executou está disponível a um nível de generosidade, né, se transformou aí num recurso educacional aberto para que outros professores façam uso desse produto. Isso para o mestrado é muito importante, né, a materialização de um produto digital, né, quase isso, né, Luciano? É a materialização de um produto digital, porque você deixou ali a comprovação do que foi feito, além da sua dissertação pronta. E aí eu faço aqui uma observação, né, interessante, é um mestrado profissional, mas que acaba, não tem em nada, né, a menos do que um mestrado acadêmico, muito pelo contrário, ele tem a mais, porque o nível de rigor metodológico, de cuidado, né, de precisão aí, técnica e científica também usado em todo o processo, no seu produto final, na sua redação, poderia se só a dissertação já ser um trabalho de um mestrado acadêmico. E aí você ainda entrega um produto. Né? Então, você fez além do que se faz, eu diria. Não que a Poliana fez, mas o que o mestrado está fazendo hoje, né? E eu tenho acompanhado outros trabalhos, e Poliana, né? Você sabe disso, né? A gente observa aí. Então, parabéns também para você, parabéns para a sua orientadora, parabéns para o mestrado, a qualidade do que tem sido feito como resultado, né, das pesquisas, das orientações desenvolvidas. Eu queria destacar isso aqui. Parabéns, tá certo? É o que eu teria a dizer no final. Muito obrigada, Andréia, pelas palavras, pela avaliação. Nossa, achei muito interessante, né? E o quanto, quando a gente trabalha com um simulador, né, a gente tem aí alguns percalços no meio do caminho, é assim mesmo, né? Então, uma coisa, às vezes, que a gente escolhe trabalhar com algo pronto, um software pronto, né, a gente acaba vendo que, em termos de aprendizagem, em alguns momentos também deixa a desejar. Então, é muito bom, adorei, assim, a gente vai incorporar aí algumas mudanças, né, que você solicitou, que eu achei muito pertinentes, né? Então, Poliana, ainda temos um tempinho aí para poder, né, fazer alguns ajustes até
tudo ficar finalizado. Mas a gente tentou entregar, né, a sequência didática e o site para que as pessoas tivessem acesso a, não só a sequência didática, mas a toda um material, um instrumental, né, para que as pessoas possam utilizar, sejam professores ou pesquisadores, né, futuramente. É isso mesmo, Andréia, muito obrigada. Você percebeu e entendeu a essência daquilo que a gente está propondo, né? Então, maravilha. Muito obrigada, Tiago, Andréia, né? Então, Poliana, você gostaria de falar alguma coisa agora nesse momento? Porque a gente vai já sair para outra sala e volta para cá. Eu gostaria de agradecer ao professor Tiago e à professora Andréia. Teve muitas contribuições que eles deram na qualificação, que realmente fez muita diferença no texto. Eu me lembro, professora Andréia, que quando a senhora mudou o objetivo, propôs um objetivo, eu olhava para o meu objetivo antigo e pensava, nossa, ele não se encaixa mais. Tem que ser esse aqui que foi proposto. E a gente colocou e se encaixou perfeitamente. Então, só gostaria de agradecer ao professor Tiago, que deu várias sugestões de capítulos, inclusive o capítulo sobre a relevância, né, do balanceamento de equações químicas para o ensino da química básica. Foi uma sugestão do professor Tiago, que casou super bem e super acrescentou no texto. Então, eu só gostaria de agradecer e dizer que vocês foram essenciais durante o desenvolvimento dessa pesquisa. Olha aí, concordo e assina embaixo, isso mesmo, né? A gente observou com muito carinho tudo que vocês trouxeram, que a gente achou muito pertinente, e aí estamos aqui sendo brindados hoje, né, com um trabalho de excelente qualidade que a Poliana fez, né? Não só na escrita, né, que eu acho que ela escreve muito bem, é muito gostoso de ler, eu concordo plenamente, né, quando o Tiago coloca isso de maneira explícita, né? E na apresentação dela também, eu acho ela muito segura, é uma pessoa que está, assim, os dados pertencem a ela agora, né? Então as informações estão com ela agora, ela é a pessoa que aplicou a pesquisa, então ela está muito assim, fortemente conectada com tudo aquilo que ela fez. Então isso transparece na fala dela, né? E é muito bacana quando a gente vê como eles evoluem e chegam, né, depois de 2 anos de trabalho, nesse momento, né, que é o ápice, né, de tudo aquilo que foi feito. Então, fico muito feliz, né, de ver a Poliana aqui neste lugar, né, nesse formato. Eu concordo plenamente que, assim, como professora, eu sou professora de pessoas, né? E as pessoas, elas são seres humanos que são muito importantes. E ver a Poliana, assim, nesse nível, né, de humanidade, para mim, é muito... Eu fico muito feliz, né? Me sinto extremamente contemplada, né? Como professora e como pessoa. Muito bacana. Muito bem, então eu vou colocar aqui para vocês no chat, tá certo aí, Tiago e Andréia, o link para que a gente possa ir para outra sala, tá bom? Então deixa eu só pegar aqui o link, vou dar um pause na gravação, tá bom? Só um segundinho.